Pessoal, boa noite. A gente vai retomar a nossa disciplina Físico-Química 1 com a turma do terceiro período e para os alunos que estão matriculados também na disciplina Físico-Química 1. A gente viu, antes da parada, os assuntos pressão máxima de vapor e diagrama de fases. Mas é sempre bom a gente relembrar, a gente retomar, para que vocês revisem, para quando a gente for fazer a nossa avaliação, vocês estejam com esse assunto aí bem fresquinho na cabeça de vocês, certo? Iniciando, pessoal, com o conceito de pressão máxima de vapor, eu trouxe um exemplo para vocês, que eu falei isso também em sala. Vamos supor que eu tenho aqui um copo com água, tá? E esse copo com água, gente, eu tampo, tá? Eu tampo esse copo com água. O que existe aqui com essa água líquida aqui, essa água pura líquida daqui e esse espaço vazio? Existe, gente, liberação de vapor. É normal. Por mais que a gente não veja, não seja visível aos nossos olhos nus, mas existe aqui, ó, uma liberação de vapor. E essa liberação de vapor aqui, ó, se eu tampo aqui esse copo com água, esse vapor ele fica aqui dentro, tá? Então, tá existindo aqui uma liberação de vapor natural, que a gente não consegue ver, e o líquido puro. Existe uma hora, pessoal, que esse líquido, ele entra em equilíbrio, tá? Em equilíbrio dinâmico. E aí é quando a gente vai para o conceitozinho de pressão máxima de vapor. Dá uma sacada aqui, ó. A pressão de vapor de uma substância é a pressão exercida por seus vapores quando eles estiverem em equilíbrio dinâmico em sua fase líquida. Ou seja, bem simples, gente. Aqui eu tenho um líquido, tá? Como eu peguei aquele meu copo com água e eu tampei aqui com êmbolo, tá? Ou seja, eu isolei esse líquido. Então eu vou e levanto esse êmbolo. O que está existindo aqui, gente? Quando eu coloco um espaço vazio aqui, a gente tinha conversado que existe uma liberação natural de vapores. Então esses vapores, eles saem do líquido, vai para esse espaço vazio e retorna para o líquido. E fica aqui, ó, nessa constância aqui de se transformar em vapor e ficar líquido, se transformar em vapor e ficar líquido. E existe um equilíbrio dinâmico, que a quantidade de vapor vai se transformando em líquido e a quantidade de líquido vai se transformando em vapor. Isso daqui, essa pressão que é exercida em cima desse líquido daqui, eu chamo de pressão de vapor. É a pressão exercida dos vapores quando eles estiverem em equilíbrio dinâmico. Tanto é que não dá nem pra gente visualizar, né? Quando essa água daqui, ela tá, ó, se ela diminui ou se ela aumenta, porque tá em equilíbrio. A mesma quantidade que tá se transformando em vapor, tá se transformando em líquido e assim, nesse equilíbrio dinâmico, tá, gente? Vê só. A pressão de vapor, tá? A pressão máxima de vapor, ela indica algo. O que seria? Gente, vê só. Essa pressão máxima de vapor, ela depende de dois fatores. Preste atenção. Da natureza do líquido da substância. Por que, Camila? Vamos lá, pessoal. Se eu tenho álcool, tá? E eu coloco um copo com álcool em cima da mesa. E eu coloco um copo com água, tá? Depois de muitos dias, eu vou perceber que aquele meu copo com álcool, ele vai diminuir a quantidade. Por quê? Porque o álcool, ele é muito mais volátil. Existe uma volatilidade maior no álcool que faz com que os vapores, eles se dispersem muito mais rápido do que a água. Então, pessoal, a pressão máxima de vapor do álcool, tá? Como do éter também, ou seja, líquidos que tem uma natureza mais volátil, ela é bem maior do que da água. A pressão máxima de vapor da água ela é menor do que a pressão máxima de vapor do álcool. Por quê? Porque a natureza desses líquidos são diferentes. Então, a pressão máxima de vapor de um líquido que é mais volátil, existe uma pressão máxima de vapor maior, tá? E da temperatura também, gente. Vê só. Se eu pego uma água gelada, aqui, ó, existe uma determinada pressão máxima de vapor aqui, quando eu tampo, tá? Mas se eu pego uma água fervendo, o que acontece? Não tem mais vapores, então existe uma maior pressão máxima de vapor. Existe uma maior quantidade de vapores aqui, ó, pressionando a água aqui. Então existe uma maior pressão. Então, quanto maior a temperatura, maior a minha pressão máxima de vapor. Esse assunto é muito lindo. Bora lá. Ebulição dos líquidos puros, pessoal. Líquido em ebulição. Foi o que eu estava conversando com vocês. Aqui eu tenho, ó, para os químicos aqui, né?
tela de amianto, bico de Bunsen e aqui eu tenho o becker. Aqui tá esquentando essa água, não tá? E esse líquido tá entrando em ebulição. Ebulição é transformação de líquido para vapor. Aqui, então, existe o quê? Uma maior pressão máxima de vapor. Gente, presta atenção que a gente conversou isso também nas aulas passadas. Quando é que um líquido entra em ebulição? Bora lá relembrar. Vê só, pessoal. O líquido entra em ebulição quando a pressão que existe no interior da bolha aqui, ó, que está entrando em ebulição, ela se iguala à pressão atmosférica. É quando o líquido vai entrar em ebulição. Aí eu coloquei aqui para vocês, ó. A ebulição é uma vaporização turbulenta com a formação de bolhas no interior do líquido. Lembra aí quando às vezes a gente tá colocando água no fogo, aí o pai da gente, a mãe da gente, enfim, a avó da gente, o avô, uma pessoa mais velha que tem mais experiência que diz: menino, essa água já tá fervendo já. Como é que tá fervendo? Porque tá formando bolha. Gente, isso é fato. Começa a ferver, começa a entrar em ebulição quando começa a formação de bolhas. Isso é fato, gente. E ó, para que a ebulição aconteça, é necessário que a pressão existente no interior de cada bolha seja igual ou superior à pressão externa. A partir do momento que se iguala e que se torna maior, aí o líquido começa a entrar em ebulição, tá, gente? Um exemplozinho aqui, ó. No pico do Monte do Everest, a pressão atmosférica é de 230 milímetros por mercúrio. Então a água ferve a 70 graus Celsius. Ou seja, lá no pico do Everest, lá em cima, a água vai ferver a 70 graus Celsius. No nível do mar, a pressão atmosférica é de 760 milímetros por mercúrio. A água vai ferver a 100 graus Celsius. Gente, se eu estou aqui ao nível do mar, vamos lá, eu estou em São José da Coroa Grande, a água vai ferver a 100 graus Celsius. Mas se eu vou lá para os altos, lá no pico do Everest, a água vai ferver a 70 graus Celsius. Por quê? Porque a pressão aqui embaixo, em São José da Coroa Grande, ela é maior, não é verdade? Então, se a pressão é maior, vai ferver com a maior temperatura. Beleza, pessoal? Bora lá relembrar, gente. Ó, a gente conversou muito sobre isso. Algo vai cozinhar mais rápido. Uma batata. Se eu colocar uma batata aqui em São José da Coroa Grande para cozinhar num tacho de água, vai cozinhar a batata mais rápido aqui ou no pico do Everest? Aqui, né, gente? Por quê? Porque aqui ele está a 100 graus Celsius. Então ele está com uma temperatura maior para que exista o cozimento dessa batata. Lá não. Lá quando entrar em ebulição vai estar a 70 graus Celsius. Então vai ficar sempre a 70 graus Celsius. Não vai chegar a uma temperatura maior como a gente consegue chegar aqui, que é o nível do mar, tá? Dá uma olhada no caderno, a gente anotou, conversou muito sobre isso. E é bastante importante que vocês entendam esses conceitos contextualizados, que é do cotidiano de vocês, tá? As provas de concurso, prova do ENAD, prova do Enem, elas cobram muito esses conceitos que são contextualizados. Que vocês possam entender os conceitos da química no dia a dia de vocês. E aqui, ó, gente, aí aqui ele já fala que na panela de pressão, a pressão no interior da panela é de 1500 milímetros por mercúrio. E a água vai ferver a 120 graus Celsius. Ou seja, na panela de pressão, a comida ela vai cozinhar mais rápido, não é? Por quê? Porque existe uma pressão maior ali. E se existe uma pressão maior, a temperatura que entra em ebulição ali, ela é maior. É de 120 graus Celsius. Então a batata que o senhor coloca na panela de pressão vai cozinhar mais rápido. Por quê? Porque vai estar cozinhando em 120 graus Celsius. Então vai estar com baixa temperatura para que ela fique cozida mais rápido. Solidificação dos líquidos puros. Solidificação é o congelamento. É a transformação do líquido para o gelo, né? No caso, o líquido para o sólido. Então, a solidificação é a mudança de estado sofrido por um líquido que passa para o estado sólido, tá, gente? Pessoal, vê só. Tem outra curiosidade em relação à solidificação. Às vezes, eu pego um refrigerante, tiro da geladeira, ele tá lá gelado, né? Aí eu vou e abro. Quando eu abro, congela na minha mão. Como assim? Porque eu tirei o refrigerante da geladeira e quando eu abri, congelou. Pessoal,
não é só a temperatura que influencia no congelamento, existe também a pressão. A partir do momento que eu abro aquela tampa, eu vou modificar a pressão. Então isso é uma grande prova de que a pressão também influencia nos estados físicos, tá, gente? Por isso que eu tenho aqui um gráficozinho de pressão e de temperatura. Porque a temperatura, ela influencia sim no estado físico. Mas a pressão, ela também influencia, tá? E aqui eu tenho um diagrama de fases, tá, pessoal? Ó, nesse diagrama de fases é importante que a gente entenda o seguinte, ó. Que desse lado fica o estado sólido, que desse lado fica o estado líquido e que desse lado fica o estado gasoso. E nesse ponto daqui fica o ponto T, que é o ponto que eu tenho sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo. É nesse ponto daqui, numa determinada temperatura e numa determinada pressão, que vocês têm anotado aí no caderno. Aí aqui, ó. Ui. Quando eu tô aqui, ó, nesse ponto daqui eu tenho sólido, líquido e gasoso. E quando eu tô aqui, ó, sólido, aqui eu tenho líquido e aqui eu tenho gasoso. Tá, gente? É super importante vocês entenderem isso daqui. Eu tenho quanto tempo? 4 minutos. 4 minutos, né? Aí vamos aqui, ó, pra essa questãozinha, tá, gente? Bora lá. A figura a seguir representa o diagrama de fases da água. Através desse diagrama, podemos obter informações sobre o equilíbrio entre fases. As linhas nela presentes representam a coexistência, ou seja, que existem, né, juntos, as fases sólido, líquido, líquido, vapor e sólido, vapor. Então ele botou o diagrama aqui, e aqui eu sei que quem é aqui desse lado, pessoal, sólido, quem é desse lado, líquido e quem é aqui é gasoso, né? Bora lá. 1 é sólido, 2 é líquido e 3 é gasoso. Vamos lá. A fase sólida é a fase mais estável na região 1. E aí? 1 é sólido? É, né? Verdadeiro. Sólido, líquido e gasoso. Bora lá. A fase mais estável na região 3 do diagrama é a fase vapor. Certo, né, gente? Por quê? Porque aqui é sólido desse lado, aqui é líquido e aqui é gasoso. Ele disse que a região 3 era de vapor. Beleza, massa. Bora lá para ir finalizando. No ponto B do diagrama estão em equilíbrio as fases sólida e vapor. Ele diz que é falso. Bora ver o ponto B. Ele diz que é sólido e vapor. Não, gente, é líquido e vapor. Porque aqui é sólido, aqui é líquido e aqui é vapor, né? E aqui, ó, na terceira, no ponto A estão em equilíbrios as fases sólida, líquido e vapor. No ponto A, tá, gente? Isso daqui? Não, né? É nesse ponto daqui e não no ponto A. No ponto A eu tenho sólido e líquido, porque o sólido tá aqui e o líquido tá aqui. Então o ponto A tá aqui no meio. E a quarta, pra gente finalizar, na região 2 do diagrama, a fase mais estável é a líquida. 2 é líquida. Ok. Gente, muito obrigada. A gente se encontra na atividade síncrona, tá? Pra gente poder fazer mais questões que eu, assim, fazer não, dar uma revisada nas questões que eu vou colocar pra vocês, e aí eu faço junto com vocês. E é isso, gente. Nosso próximo assunto agora vai ser propriedades coligativas. Um grande abraço. Deu pra dar uma revisada, uma clareada. Fiquem na paz. Até logo.